Olá, meus amigos! Vamos então dar continuidade à nossa matéria de Direito Civil 1, continuando a falar sobre capacidades. Afinal, na nossa última aula, nós tratamos aí da classificação tripartite que nós temos sobre a capacidade. Veja, nós falamos então da capacidade de direito, também entendida como capacidade jurídica, aquela aptidão genérica para aquisição de direitos e deveres. Depois, falamos da capacidade de fato ou de exercício, aquilo em que a pessoa pode pessoalmente realizar os atos da vida civil sem o auxílio de qualquer outra pessoa. E a capacidade específica, entendida como legitimidade, que a própria lei vai aí, então dizer que determinadas pessoas podem realizar determinados atos aí especificados, né? Então, entendemos aí capacidade específica como um sinônimo de legitimidade. E na aula de hoje, eu quero tratar aqui com vocês sobre a capacidade de fato. Porque se entendemos daqueles que podem realizar os atos pessoalmente, significa que temos também aqueles que não podem realizar os atos da vida civil pessoalmente, os chamados incapazes. E esses incapazes, então, têm aí tratamento, um regulamento próprio no nosso Código Civil, inseridos no artigo 3º e artigo 4º, com também, obviamente, desdobramentos no resto do nosso ordenamento jurídico, não só no Código Civil. Mas aqui, principalmente, destacando no artigo 3º e no artigo 4º, quem são os incapazes. E vemos que temos lá, então, uma dupla classificação. Temos os incapazes relativamente incapazes e temos também os absolutamente incapazes. Os absolutamente incapazes, que já aparecem aqui no artigo 3º, são aqueles que sofrem uma maior restrição no nosso ordenamento jurídico. Afinal, os absolutamente incapazes não podem realizar qualquer ato senão representados por alguém. Enquanto que os relativamente incapazes também sofrem restrição, mas uma restrição um pouco mais branda, porque eles não são representados, mas são assistidos, ou seja, precisam do consentimento daqueles que são aí, aqueles que sejam seus assistentes, conforme previsão legal. Sobre isso, já vamos avançar um pouco, mas vamos entender um pouco antes quem são esses aí incapazes, né? Quem possui aí absolutamente incapacidade, né? Quem são então os absolutamente incapazes. E para verificar isso, nós precisamos, em primeiro lugar, tomar um cuidado inicial. Por quê? Em 2015, questão recente, afinal, estamos gravando esse vídeo aqui em 2021, né? Nós tivemos uma alteração substancial no regime de incapacidades. Uma alteração que foi consequência da Convenção de Nova York, tratado internacional assinado pelo Brasil e que é entendido como se fosse parte integrante da nossa Constituição, como se fosse uma emenda constitucional em razão da forma como foi aprovado esse tratado internacional e principalmente em razão da legislação decorrente desse tratado, o chamado Estatuto da Pessoa com Deficiência, que daí é a lei número 13.146, que mudou quem são os absolutamente incapazes e também algumas disposições daqueles que são relativamente incapazes, para poder dar aí uma convergência de orientação no nosso ordenamento, tendo em vista que, para o Estatuto da Pessoa com Deficiência, influenciado lá pela Convenção de Nova York, pessoas com deficiência não são incapazes, elas possuem capacidade, independentemente se a deficiência dela é mental ou se é física. E por isso mesmo, se elas são capazes, elas precisam também ter o mesmo tratamento, os mesmos efeitos das pessoas capazes no ordenamento jurídico, coisa que o nosso ordenamento antigamente, antes dessa mudança em 2015, não dava o mesmo tratamento, entendendo por vezes
que algumas pessoas com deficiência mental, elas tinham aí uma incapacidade relativa ou até mesmo a incapacidade absoluta. Logo, com essa mudança de entendimento, sobretudo pela ideia trazida pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, que na verdade o problema não é a pessoa, mas sim o mundo que impõe barreiras para essa pessoa com deficiência e que, portanto, o mundo precisa se adaptar, eliminar essas barreiras para que ela goze de uma vida aí de forma plena, sem aí ter aí dificuldades ao longo do exercício das suas atividades cotidianas. E dentro, então, desse conceito, nós temos aí aquele artigo que estava, como ele estava antes da lei número 13.146 e após a entrada em vigor da lei 13.146. Vamos ver a diferença de redação entre eles. Olha só. Artigo 3º, antes do Estatuto da Pessoa com Deficiência, dizia que são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os que eram os menores de 16 anos, os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos, ou os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade. E agora, a redação atual desse artigo 3º eliminou as hipóteses dos incisos 2º e 3º, para dizer que somente são absolutamente incapazes aqueles que são os menores de 16 anos. Então, atualmente, somente os menores de 16 anos é que são representados. Pessoas com deficiência não são mais absolutamente incapazes. Veja, não tem mais aquela hipótese de enfermidade ou deficiência mental que não tem o necessário discernimento para a prática desses atos. Ou até mesmo, por uma causa que seja transitória ou permanente, não puder exprimir sua vontade. Também não é mais causa de incapacidade absoluta. Mas você pode até se perguntar aqui, mas veja, e aquela situação daquele que tem aí uma deficiência mental grave, intensa, que não consegue realmente ter discernimento para a prática dos seus atos? Veja, nessas situações, o ordenamento jurídico brasileiro não deixou sem resposta, ainda que talvez seja criticável a resposta que tenha dado. Por quê? Para as pessoas com deficiência, o regime da interdição foi alterado para que a interdição ela seja transitória. Então veja, você colocar um responsável para aí realizar a curatela daquela pessoa com deficiência é só para determinados atos e por um prazo determinado. Diferente do tratamento de curatela para outras hipóteses e até mesmo como era tratado antes do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que se dizia que a curatela não tinha um prazo específico, durava aí quase que permanentemente, né? E que ela então ficava aí sujeita a um curador para a tomada de decisões. Hoje mudamos isso. E agora, então, a pessoa com deficiência, ainda que ela seja uma deficiência intensa, é nomeado, então, para determinados atos para realizar a interdição, por um prazo determinado, para uma situação transitória apenas. Bom, uma mudança de concepção aqui no tratamento dos casos. Então, veja, absolutamente incapazes, atualmente, apenas os menores de 16 anos. E aí, então, nós podemos começar a ver as situações de incapacidade relativa. E veja, a incapacidade relativa, ela já vai funcionar de maneira distinta. Porque a incapacidade relativa, ela vai tratar aqui da assistência. Ou seja, precisa do consentimento do representante legal, ou seja, do ok, daquela confirmação pelo representante legal, para que ele possa exercer o ato da vida civil. Então,
Vamos diferenciar aqui, até olhando aí na tela. Olha só. Para o absolutamente incapaz, que nós havíamos falado aí, que são os menores de 16 anos, então depende de representação. Ou seja, o representante legal, como por exemplo os pais, um tutor, um curador, ele vai assinar pelo menor. Então veja, ele vai assinar aí no lugar daquela pessoa. Então ele vai assinar fulano de tal, representante de ciclano. Pronto, e assina embaixo. Então, como se aquele representado estivesse fazendo um negócio jurídico, por exemplo. Agora, os relativamente incapazes, eles vão aí sofrer assistência, que, ou seja, é a ideia de consentimento. Logo, o relativamente incapaz, ele pode assinar um contrato, por exemplo, desde que ao lado da sua assinatura esteja também o do seu representante, no seu, aí no caso, assistente legal, que pode ser os pais mesmos, né? Aqueles que eram representantes quando ele era menor de 16 anos, pode ser assistente entre 16 e 18 anos, aí é uma das hipóteses de relativamente incapazes, e que então ele vai assinar consentindo com aquele ato realizado pelo menor. Então, cuidado com isso. Absolutamente incapaz tem representante legal, sofre representação. Os relativamente incapazes têm aí assistência. Então, vai ter um assistente que, por vezes, é o mesmo que era o representante legal anteriormente, para poder consentir com aquele ato praticado pelo relativamente incapaz. Bom? E quais são, então, os relativamente incapazes? E aqui, veja, mesma questão. Temos uma redação anterior ao Estatuto da Pessoa com Deficiência e uma redação posterior. Vamos ver aí na tabela comparando as mudanças. Veja só, aqui o CAPT diz a mesma coisa, só incluir uma vírgula aí, quer dizer, eliminaram, melhor dizendo, uma vírgula do artigo 4º, né, CAPT. Então, para dizer que são incapazes relativamente a certos atos ou a maneiras de os exercer. Inciso 1º, mesma coisa, os maiores de 16 e menores de 18 anos. Até aí, nada de novo. Entre 16 e 18 anos são, então, relativamente incapazes. Inciso 2º, tivemos mudança. Mantiveram os ébrios habituais, os viciados em tóxicos e eliminaram os que, por deficiência mental, tenham discernimento reduzido. Então, olha só, como que era antes. Tínhamos, então, ébrios habituais, viciados em tóxico e os que, por deficiência mental, tinham discernimento reduzido. Essa última hipótese, aí feita a perícia, né, feita a perícia judicial, tudo mais certinho, atestando que a pessoa tem uma deficiência mental, mas que ela não é grave o suficiente para ter sido classificado como um absolutamente incapaz. Mas era só uma deficiência que reduzia o seu discernimento, digamos que atrapalhava para a realização de determinados atos. E por isso, então, era considerado relativamente incapaz. Com o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, isso se alterou. Não temos mais essa possibilidade, essa hipótese. Mesmo tendo discernimento reduzido, é considerado pessoa capaz. Tá bom? E vamos entender ébrios habituais e viciados em tóxico. O que são essas duas hipóteses? Ébrios habituais é aquele que é alcoólatra. Então veja, não é aqui a situação daquela pessoa que gosta de bebida alcoólica, que consome grandes quantidades de bebida alcoólica, sobretudo em momentos aí de descontração. Mas ébrio habitual é aquele que sofre de uma patologia, aquele que tem a doença do alcoolismo e precisa de tratamento. Afinal,
o alcoolismo acaba atrapalhando o desenvolvimento do resto das suas relações sociais, o resto do desenvolvimento das suas atividades. Então, essas pessoas que sofrem de alcoolismo, que é então detectado como uma patologia, ela pode ser considerada uma pessoa relativamente incapaz. Afinal, o uso do álcool acaba por atrapalhar o exercício dos atos da vida civil, tá bom? Então, para isso, precisa aí ter a configuração de uma patologia. Assim como acontece dentro do direito do trabalho, só para ter aí para vocês uma referência. No direito do trabalho, você teria uma demissão por justa causa, né, a situação daquele que consumiu álcool e vai embriagado trabalhar. Mas a própria jurisprudência e a doutrina trabalhistas alteraram um pouco o entendimento para entender o seguinte. E veja, você poderia falar em justa causa aquele que, alcoolizado, vai para o trabalho e daí causa prejuízos ao ambiente de trabalho, causando aí danos materiais, morais e tudo mais. E daí então, até pensaria até em configuração em outra hipótese lá de demissão por justa causa. Mas não é admitido você demitir por justa causa aquele que tem aí então a doença do alcoolismo, né? Tem essa patologia, porque é entendido como patologia, então essa pessoa tem uma doença, logo ela precisa de tratamento. E o que ela está sofrendo não é por culpa dela, mas é em razão da doença que ela desenvolveu, tá? Então, um tratamento aí diferente na situação. Muito bem, viciados em tóxicos. Aqui são aquelas pessoas dependentes aí de entorpecentes, dependentes aí das drogas. Então, aquelas pessoas que, por causa do uso da droga, acaba tendo aí um discernimento reduzido, acaba tendo dificuldades para a realização dos atos da vida civil. Então, aqui não é qualquer pessoa viciada em tóxico, não é qualquer pessoa que se utiliza de drogas, mas é aquela que, por se utilizar de drogas, começa a ter aí dificuldades na realização das suas atividades, no desempenho aí das atividades próprias dos atos da vida civil, tá? E daí então, veja, todas as situações, passa por uma perícia para verificar a patologia do alcoolismo, para verificar se a pessoa é um dependente químico e que ela está, então, impossibilitada de tomar decisões sozinhas, decisões aí sem o auxílio de alguém. E daí, então, é caracterizada como uma incapacidade relativa. Bom? Próxima situação. Veja, também aí foi colocado, foi retirado, melhor dizendo, o inciso terceiro, que falava dos excepcionais sem desenvolvimento mental completo, que até alguns classificavam aqui, né, a meu ver, de forma bastante equivocada, e ainda bem que saiu essa hipótese, colocava, por exemplo, as pessoas com síndrome de Down, né, que era uma pessoa excepcional, o desenvolvimento mental dela não era completo, mas ainda assim conseguia realizar os atos da vida civil, tá? Foi eliminado porque foi entendido que essas pessoas têm capacidade, tá? E veja quantas pessoas com síndrome de Down aí conseguem desenvolver suas atividades completamente, sem maiores dificuldades, né? Vemos aí até muitos exemplos muito bacanas de pessoas com síndrome de Down ocupando cargos aí, empregos muito bacanas aí, independentemente da condição que se encontram, né? Que não é nenhuma barreira na vida delas. E aí, o inciso terceiro acabou virando aquilo que era uma hipótese de incapacidade absoluta, que agora então é uma incapacidade relativa, ou seja, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. E o que é essa hipótese de causa transitória ou permanente que não pode exprimir sua vontade? Vamos imaginar a situação de uma pessoa que sofre um acidente de trânsito e fica em coma. E nesse período em que ela está em coma, ela precisaria realizar um ato da vida civil,
como, por exemplo, teria que confirmar o negócio, teria que assinar algum documento ou manifestar a sua vontade de alguma maneira. Nesse período, veja, ele está por uma causa transitória, não podendo exprimir a sua vontade. Nesse período, pedido então judicialmente o reconhecimento dessa situação, você pode ter aí uma incapacidade relativa. E, portanto, alguém como assistente, por meio da assistência, terá então a confirmação desse negócio. Ou até veja, a causa pode não ser transitória. Mesmo acidente de trânsito, agora trouxe aí uma lesão que é permanente, que a pessoa não pode mais exprimir a sua vontade. Ainda assim, é entendido como uma incapacidade relativa, tendo aí que ter a questão da assistência para a confirmação e o consentimento daqueles atos que forem praticados. Aqui, nesse ponto, eu acompanho a parte da doutrina, pessoalmente, na minha opinião pessoal aqui, eu acompanho parte da doutrina que critica esse dispositivo, entendendo que deveria se manter como incapacidade absoluta. Afinal, se a pessoa não pode exprimir a sua vontade, ela não está sendo auxiliada por outro, mas está sendo aí representada na prática. Porque alguém está assinando, alguém está manifestando no lugar dela a sua vontade. Então, veja que fica até estranho você falar aqui numa incapacidade relativa, imaginando que ele poderia exprimir sua vontade, mas precisa de uma ajuda. Veja, ele não está exprimindo vontade, tanto que fala no próprio dispositivo, aqueles que não puderem exprimir sua vontade. Então me parece um equívoco aqui muito grande do legislador, em razão da mudança no Estatuto da Pessoa com Deficiência, e que deveria, o inciso 3º, continuar sendo uma causa de absoluta incapacidade. Tá? Mas, por enquanto, temos essa redação e temos que trabalhar dessa maneira, entendendo então que é uma incapacidade relativa. Tá? E, finalmente, o inciso 4º vai tratar aqui a hipótese dos pródigos. E o que são os pródigos? São aqueles que não possuem controle sobre o próprio patrimônio. Aqueles que gastam de maneira aí patológica tudo que eles têm, dilapidando, por vezes, não só o próprio patrimônio, mas das pessoas com que eles convivem. Então, às vezes, dilapidando o patrimônio dos pais, do cônjuge, dos próprios filhos, porque essa pessoa não consegue ter controle sobre o próprio dinheiro. Então, veja, nós temos aí exemplos de pródigo, podendo pensar, aquele mesmo que gasta, que não consegue controlar os seus próprios gastos, não consegue controlar suas próprias finanças, como podemos pensar no exemplo daquele que é viciado em jogo, aquele que então gasta em jogos de azar de forma descontrolada. Veja, essa daí pode ser considerado uma patologia e de fato é considerado uma patologia. E com isso então o pródigo perderá a possibilidade exclusiva de dispor do seu patrimônio. Veja que é bem diferente dos casos que eu falei anteriormente. Se nas outras situações a curatela ou a tutela tratava da administração do patrimônio, da vida da pessoa de maneira geral, a curatela do pródigo é uma interdição que irá somente privar o pródigo da disposição dos seus próprios bens. Veja aqui o que está disposto no artigo 1782 do Código Civil. Olha só, a interdição do pródigo só o privará de, sem curador, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado e praticar, em geral, os atos que não sejam de mera administração. Então, veja que para o pródigo especificamente, a gente tem aqui uma privação mais restrita do que nos outros casos,
que é simplesmente no caso de disposição do próprio patrimônio. Afinal, é isso que levou ao pródigo a sofrer aí a incapacidade, tá? Muito bem. Diante então dessas situações, veja que eu tracei para vocês aí quais são as hipóteses de incapacidade relativa e incapacidade absoluta. E falei para vocês de tutela e curatela, ainda que de maneira aqui bem passageira. Afinal, falaremos de tutela e curatela lá em direito de família, tá? Mas vamos só entender qual que é a diferença entre eles. Quando eu falo de tutela, eu estou falando daquele menor de idade que perdeu os seus representantes legais. Quem são eles? Os pais. Então a tutela, ela é cabível para aquele que não possui mais os pais. Então é nomeado um tutor para aí gerenciar, administrar o patrimônio daquela pessoa e daquela criança, né, aquele menor de idade, e também para aí orientá-lo no seu desenvolvimento. E veja, quando eu estou falando aqui de ausência dos pais, né, pode ser tanto pelo falecimento desses pais, ou então pelo desaparecimento deles, né, no caso eles serem ausentes, ou até mesmo no caso de, por decisão judicial, eles perderem o poder familiar. Ou seja, o juiz afasta o poder familiar que esses pais têm por alguma razão. Por exemplo, em razão de uma violência perpetrada contra esse filho menor, tá? Então, tutela especificamente para aqueles filhos menores que não têm mais os pais, por essas hipóteses que eu trouxe para vocês. Agora, a curatela, por sua vez, ela já vai funcionar de maneira diferente, porque ela vai ser, então, para aqueles que, por causa transitória ou permanente, não podem exprimir sua vontade, no caso dos ébrios habituais e dos viciados em tóxico e dos pródigos naquela circunstância específica que eu trouxe para vocês. Então, veja, para essas situações, eu tenho um curador exercendo a curatela. Por outro lado, quando eu tenho a questão dos filhos menores, eu tenho um tutor exercendo a tutela. Bom? Muito bem. Dito isso, precisamos falar ainda sobre o parágrafo único do artigo 4º, que fala o seguinte, que a capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial. Afinal, essa ideia de ser regulado por legislação especial significa dizer, então, que os indígenas são absolutamente ou relativamente incapazes? Como que eu posso classificá-los? Veja, se eu for olhar de forma tipológica no Código Civil, por ser um parágrafo único do artigo 4º, eu poderia chegar à conclusão de que os índios são relativamente incapazes. Mas isso não é verdade, porque eu sou contrariado pela própria redação do parágrafo único, que fala que a capacidade será regulada por legislação especial. Então, afinal, como que se dá a capacidade dos indígenas? E aqui eu tenho que entender o seguinte, que eu não classifico eles como absolutamente nem relativamente incapazes, mas que a sua capacidade possui um regime específico, um regime que está lá previsto na Lei 6.001 de 73, que é o Estatuto do Índio, tá? Então a Lei 6.001, ela vai dizer como que funciona a capacidade dos indígenas. E como regra geral, nós temos que os indígenas, eles são aí representados, né? Eles têm aí então o auxílio, né? Uma tutela, até melhor dizendo, né? Por meio de um órgão oficial. E qual que é o órgão oficial? Aqui no caso a FUNAI, cuidando, né, dos interesses dos indígenas. Mas isso não significa que eles não podem realizar atos por si só, ou até mesmo adquirir a capacidade civil
prevista no nosso Código Civil, saindo então desse regime especial previsto na Lei 6.001. Isso vai depender bastante também da consideração de como que se dá os índios, conforme o artigo 4º do Estatuto do Índio. Olha aí na sua tela. O artigo 4º vai tratar, primeiro, que os índios podem ser considerados isolados, quando eles estão aí vivendo em grupos desconhecidos ou que possuem poucos e vagos informes através de contatos eventuais com elementos de comunhão nacional. Podem ser aqueles que estão em vias de integração para um contato intermitente ou permanente com grupos estranhos, mas daí conservando menor ou maior parte das suas condições de sua vida nativa, tá? Ou então até mesmo os índios que são considerados integrados, quando eles já estão incorporados à comunhão nacional e reconhecidos no pleno exercício dos direitos civis, ainda que eles conservem usos, costumes e tradições característicos da sua cultura. Então veja, aqueles que são integrados podem ser aí considerados civilmente capazes dentro da nossa legislação. Agora, aqueles que estão em vias de integração podem aí, assim como os isolados, vão ter aí esse regime específico lá da capacidade da FUNAI. Mas cuidado, mesmo os integrados podem ainda estar dentro do regime específico de capacidade. Vai depender aí também de uma forma voluntária, se aquele índio resolve abandonar esse regime específico ou ele até mesmo ele quer manter o regime específico do Estatuto do Índio, tá? Eu separei aqui 3 dispositivos, afinal não é nossa matéria específica falar da questão dos indígenas aqui, mas eu separei 3 dispositivos para vocês que mostram essa diferença de tratamento. Olha só, artigo 7º. Os índios e as comunidades indígenas, ainda não integrados à comunhão nacional, ficam sujeitos ao regime tutelar estabelecido nesta lei. Veja, os não integrados à comunhão nacional ainda estão nesse regime. Artigo 8º. São nulos os atos praticados entre o índio não integrado e qualquer pessoa estranha à comunidade indígena, quando não tem havido assistência do órgão tutelar competente, no caso aí da FUNAI. Parágrafo único. Não se aplica a regra deste artigo no caso em que o índio revele consciência e conhecimento do ato praticado, desde que não lhe seja prejudicial e da extensão dos seus efeitos. E o artigo 9º, veja, qualquer índio poderá requerer ao juiz competente a sua liberação do regime tutelar previsto nesta lei, investindo-se na plenitude da capacidade civil, desde que preencha os requisitos seguintes: idade mínima de 21 anos, conhecimento da língua portuguesa, habilitação para exercício de atividade útil na comunhão nacional e razoável compreensão dos usos e costumes da comunhão nacional, tá? Então veja que aqui, não integrados ou aqueles que ainda estão em integração, você com certeza vai ter aplicação do regime especial. Agora, os integrados, eles podem aí abandonar esse regime especial e ter aí uma tutela própria da capacidade civil, assim como aqueles que estão aí na comunhão nacional, para usar aí o termo próprio do Estatuto do Índio, tá? Pessoal, veja só. Vimos então essa diferença de tratamento dos absolutamente incapazes, relativamente incapazes, por representação e assistência. Não quero adiantar aqui matérias que vamos ver ao longo dos próximos semestres. Mas veja, ainda assim é importante destacar só um ponto que fica bastante claro como há tratamento diversificado entre os absolutamente e relativamente incapazes na nossa legislação. Vocês vão ver no próximo semestre, em Direito Civil 2, quando estiver estudando negócio jurídico, que, não cumprido alguns elementos de validade do negócio, ele pode ser considerado nulo ou anulável. E veja, nulo é o negócio, vou falar aqui a teoria tradicional que nós temos, o negócio nulo nunca pode ter aí produzido qualquer efeito, como se ele nunca tivesse feito parte do nosso ordenamento jurídico. Por quê? Não aí se atentou a um determinado elemento essencial de validade desse negócio. O negócio jurídico anulável, por sua vez,
embora tenha havido um desrespeito a algum elemento aí de validade, o legislador dá um tratamento mais brando, entendendo que, passado um período, um prazo decadencial previsto na lei, aquele negócio está convalidado. E então ele pode produzir efeitos ainda que tenha esse problema. Daí, olha só, quando um negócio jurídico, um contrato, é feito, né, celebrado por um absolutamente incapaz, nós temos um negócio nulo, ou seja, que os efeitos não podem ser produzidos, não são convalidados ao longo do tempo. Enquanto que, se há um relativamente incapaz que irá celebrar um negócio jurídico, ele será anulável. Ou seja, ele sofre de nulidade relativa ou anulabilidade, querendo dizer que, passado um prazo específico, especificado aí no Código Civil, o negócio se convalida e pode produzir efeitos tranquilamente na nossa ordem civil, sem qualquer possibilidade de retirá-lo aí do campo da validade. Então veja como o tratamento é diferente para um ou outro, dentro de uma matéria que vocês já estudarão em breve. Temos muitos outros exemplos no nosso ordenamento, mas aqui só para ficar com um mais perto para vocês. Bom? Muito bem. Próximo tema que eu quero estudar com vocês aqui é o tema da emancipação. E a emancipação está prevista lá no artigo 5º do Código Civil. Olha aí, então, na sua tela, esse artigo 5º, para nós, daí, então, desenvolvermos um pouco o seu funcionamento. Olha só. Artigo 5º. A menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Veja que aqui, então, estamos falando da capacidade de exercício, que cessa aos 18 anos completos. Um só detalhe para vocês. Veja, quando eu estou falando aqui de 18 anos, não confundam com a questão de maioridade ou menoridade penal, por exemplo, que uma não tem relação com a outra. É coincidente, atualmente, que tanto a maioridade penal quanto a civil são 18 anos, mas nem sempre foi assim. Por um bom período, lá no Código Civil de 1916, a maioridade civil era atingida aos 21 anos de idade, enquanto que a maioridade penal era aos 18 anos. Atualmente, apenas que nós temos essa, vamos dizer aí, convergência entre as maioridades, sendo ambas de 18 anos. Então, não confundam a esfera civil com a esfera penal. E daí, então, sendo maior de idade, está a pessoa habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Mas agora, vamos ver o parágrafo único que irá falar da emancipação propriamente dita. Olha só. Cessará para os menores a incapacidade. 1. Pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial, ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. 2. Pelo casamento. 3. Pelo exercício de emprego público efetivo. 4. Pela colação de grau em curso de ensino superior. E 5. Pelo estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tenha economia própria. Vamos lá. Veja que, então, nós temos aí, pelos incisos, 5 hipóteses, mas que, na verdade, se transformam aí em 6 hipóteses de emancipação conforme o nosso ordenamento, tá? E nós temos uma classificação doutrinária sobre essas hipóteses. Olha aí na sua tela. A emancipação chamamos de emancipação voluntária quando falamos da primeira parte do inciso 1º do artigo 5º. Chamamos de emancipação judicial
a segunda parte desse mesmo dispositivo. Enquanto que chamamos de emancipação legal todas as outras hipóteses, previstas do inciso 2º ao 5º. Tá? Olha só, primeiro a emancipação voluntária. Qual que é? É o caso lá, que a gente leu na primeira parte do inciso 1º, da concessão dos pais ou de apenas um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial. Então veja, os pais voluntariamente, ou seja, por vontade própria deles, eles resolvem emancipar o seu filho. Que veja, tem que ter aí 16 anos até no máximo 18 anos completos. Afinal, se atingir 18 anos, ele é capaz diretamente por força de lei. Então, a partir dos 16 anos, se os pais quiserem emancipar esse filho, eles podem. E não precisa propor uma ação judicial. Pode ser feito por meio de um instrumento público, ou seja, vai no cartório e daí então realiza a emancipação por um ato aí próprio do cartório, tá? E não precisa, depois de realizar essa emancipação por meio do cartório, levar a um juiz para que ele homologue, ou seja, para que ele confirme a emancipação, tá? É só então os pais se direcionarem a um cartório, resolverem então emancipar o seu filho, estando documentação correta, estando tudo certo, faz a emancipação desse menor aí entre 16 e 18 anos de idade. Veja, a lei fala concessão dos pais ou de um deles na falta do outro. Então aqui está falando que os pais em conjunto devem decidir, ou então, se não tiver um dos pais, por exemplo, a mãe já é falecida, o pai sozinho pode ir lá realizar a emancipação. A dúvida que pode ficar agora, mas e se os pais discordarem? E se o pai quer emancipar, mas a mãe não quer emancipar? Como que resolve essa situação? Qual vontade prevalece? Aí, então, os pais precisam propor uma ação judicial para que o juiz decida pela emancipação ou não, tá? Então, a solução aqui seria, então, pela via judicial, havendo divergência entre os pais. Eles entrarão com esse processo, chama um processo de jurisdição voluntária, para fazer essa decisão, tá bom? E veja, a emancipação, ela tem que ser realizada sempre pensando em favor dos interesses daquele que é emancipado. O que significa isso? Dizer que não se pode emancipar, podendo sofrer anulação o ato de emancipação, se ele for realizado com o interesse dos pais exclusivo de não querer mais prestar assistência ao filho, para que os pais não queiram mais prestar os alimentos a esses filhos, ou seja, não queiram mais gastar com educação, com a alimentação, com moradia, com lazer, enfim, com todas as formas aí de desenvolvimento dessa criança, desse adolescente, né? Afinal, a emancipação voluntária tem que ser aí por algo que é importante, interessante ao emancipado, e não uma mera tentativa dos pais de excluir uma responsabilidade daquele menor, tá? Aí temos uma questão bastante polêmica na doutrina, que é a questão da responsabilidade civil. Vamos imaginar o seguinte: menor, ele realiza um ato qualquer lá que acaba causando dano a terceiro. Então vamos imaginar que esse menor, por exemplo, danificou o veículo de outra pessoa. E aí agora ele será responsabilizado pelo pagamento desse dano, né? Pela indenização desse dano causado. Pela regra geral, quem que seria aqui responsabilizado? O menor e os seus pais, né? Afinal, se o menor não tiver patrimônio suficiente, os pais acabam sendo acarretados aí para o próprio patrimônio deles responder pelos danos causados por esse menor de idade. Muito bem, os pais, para escaparem
dessa situação, o que eles fazem? Emancipam esse menor. Veja, resultado, quem responderia pelo dano? Se a gente for pegar a regra de ferro, levar aí a ferro e fogo, nós teríamos a ideia de que, então, somente o menor emancipado responderia pelo dano e os pais estariam eximidos de qualquer culpa. Mas veja, parte da doutrina vai entender aqui o seguinte, que mesmo emancipado, e no caso aqui somente estamos falando da emancipação voluntária dessa primeira parte do artigo 5º, inciso 1º, nós teríamos aqui a subsistência da responsabilidade civil dos pais. Ou seja, entendendo aqui para parte da doutrina que a emancipação voluntária não exime os pais de responsabilidade civil pelos danos causados pelo filho emancipado. Ele persiste até que o filho atinja os 18 anos e atinja, então, a maioridade civil legalmente prevista no caput do artigo 5º, tá? Isso aí foi entendido por muito tempo, né, por muitos autores defendendo essa ideia, mas hoje em dia nós vemos uma certa divergência doutrinária, com alguns falando que acaba completamente a responsabilidade dos pais pela emancipação, por falta, inclusive, de previsão expressa no Código Civil dessa responsabilidade dos pais para o emancipado, e uma terceira corrente que vai trabalhar de maneira aqui, vamos dizer, meio termo, de uma forma de meio termo, para dizer o seguinte, que a responsabilidade civil só persiste quando se notar que a emancipação foi dada de má fé, ou seja, o filho foi emancipado somente para os pais escaparem da responsabilidade civil. E essa ideia, inclusive, já foi adotada anteriormente pelo STJ, que decidiu que uma emancipação feita 2 anos antes do dano causado por esse filho não pode ser levada em consideração como um ato de má-fé que atrai a responsabilidade civil, que, na verdade, precisa, então, levar em consideração que o ato emancipatório foi com o intuito de afastar qualquer responsabilidade dos pais pelos danos causados por esse filho, tá? Então, nós temos aí essas 3 correntes trabalhando. Me parece que ainda a primeira corrente de responsabilidade subsistindo dos pais está prevalecente na doutrina, mas cada vez mais aparecem vozes em sentido contrário das duas ideias que eu passei para vocês. Bom? Muito bem. Segunda possibilidade aqui é da emancipação judicial, que é o que eu falei lá da segunda parte do inciso 1º do artigo 5º, que é aquela que é feita por sentença do juiz, tendo ouvido o tutor. Ou seja, aqui a gente pressupõe que não existem mais os pais, eles são falecidos, são ausentes, ou então eles não mais exercem o poder familiar. E por isso, então, temos um tutor que irá pedir judicialmente, veja que ele está aí atrelado pelo pedido judicial, para que, por sentença, o juiz emancipe o tutelado. Então veja que o tutor não pode, assim como os pais poderiam, comparecer num cartório e fazer de maneira extrajudicial, independentemente de homologação judicial, a emancipação. Não. O tutor precisa propor uma ação de emancipação para que o juiz realize essa emancipação, sendo chamado, então, na segunda classificação, a emancipação judicial. Bom? E, finalmente, começamos a falar das formas de emancipação legal, sendo a primeira delas aqui a emancipação por meio do casamento. Veja, como que isso acontece? Podemos nos aproveitar dos artigos 1517 e 1520 do Código Civil. Veja só. 1517. O homem e a mulher, com 16 anos, podem casar, exigindo-se autorização de ambos os pais ou de seus representantes legais, enquanto não atingida a maioridade civil. Então, veja, entre 16 e 18 anos,
precisa da autorização dos pais ou aqueles que sejam representantes legais, no caso um tutor, por exemplo, né, para haver aí o casamento entre as pessoas. E aqui o artigo fala entre homem e mulher, mas daí, obviamente, pelo entendimento do STF, pode ser entre dois homens ou entre duas mulheres, sem nenhum problema. E daí, então, eles precisam ter aí entre 16 e 18 anos, o que acarretará na sua emancipação legal, por força de lei. E o 1520, que diz que não será permitido, em qualquer caso, o casamento de quem não atingiu a idade núbio, observado o disposto no artigo 1517 deste Código. A importância desse 1520 se dá pelo seguinte motivo. A redação do 1520 original dizia que era permitido o casamento, independentemente dessa restrição de idade de 16 anos, se fosse para impedir uma condenação criminal ou então por motivo de gravidez. Então, veja, poderia, no passado, a mulher que se razão de uma violência sexual cometida, no caso de um estupro, se o estuprador e a pessoa estuprada acabassem tendo um relacionamento amoroso consentido posteriormente, você poderia levar aí a extinção da punibilidade, deixaria então daquele estuprador de responder pelo crime e poderia aí casar. O que, nas duas hipóteses, são situações absurdas, completamente absurdas, que eram anacrônicas no nosso Código Civil. Primeiro, porque a gravidez em si não implica em casamento. Casamento é diferente de uma relação de filiação. Você tem dois regimes jurídicos distintos, são situações que envolvem pessoas diferentes e que, então, por isso mesmo, quando você fala de forçar aí um casamento, mesmo não estando numa idade núbio, somente em razão de uma gravidez, questões aí até extremamente conservadoras. Por outro lado, você falar aí então de poder se casar para impedir aí a condenação de um crime, veja, é misturar as esferas civis com o penal. Tanto que no penal não é mais causa de extinção da punibilidade esse casamento com o criminoso, né? Essa relação amorosa com o criminoso. Não mais, ele continua respondendo pelo crime. Uma situação não implica na outra. E, portanto, não fazia sentido estar previsto no artigo 1520. Daí, em 2019, houve alteração legislativa para dizer que não há hipótese de abrir mão da disposição do artigo 1517. O homem ou a mulher tem que ter aí 16 anos e para poder se casar, e se tiver entre 16 e 18, precisa da autorização dos representantes legais. Bom? Próxima situação é o exercício de emprego público e efetivo. Melhor dizendo, exercício de emprego público efetivo. Aqui nós temos um problema só de redação, tá? Por quê? O legislador se utilizou da expressão emprego público efetivo, mas ele quis dizer, na verdade, servidor público. Porque o servidor público é um gênero que comporta espécies, sendo as principais aqui o empregado público, emprego público, e o cargo público. Qual que é a diferença? Quando a administração pública contrata por meio de concurso público alguém, pode ter aí dois regimes jurídicos distintos possíveis. Pode ser que o regime seja por meio da CLT, adaptada às peculiaridades daquele que exerce aí esse emprego público, como ele pode ter um regime jurídico estatutário, ou seja, uma outra lei, um estatuto, diz como que funcionam aí os direitos, deveres, procedimentos próprios daquele cargo público ocupado por esse servidor. Então temos servidores que são empregados públicos e servidores que são aí ocupantes de cargos públicos.
que a gente chama então daqueles que têm o regime CLT, seletista, e o regime estatutário. Então, quando o legislador, no Código Civil, quis dizer que a emancipação legal pelo exercício de emprego público efetivo, leia, exercício aí de cargo ou emprego público efetivo. Mas essa é uma hipótese muito difícil de ser configurada. E por que muito difícil de ser configurada? Porque nós estamos falando aqui de um concurso público que admitiria pessoas menores de 18 anos. E, sinceramente, se não for 100%, 99,9% dos concursos públicos que nós temos envolvem o requisito da pessoa ter mais de 18 anos. Logo, ela já seria capaz e não teria aí que ser emancipada legalmente por essa hipótese, tá bom? Próxima hipótese que nós temos é a de colação de grau em curso de ensino superior. Gente, aqui a ideia é de terminar a faculdade antes dos 18 anos, colar grau antes dos 18 anos. Já ouvimos falar histórias de pessoas que ingressaram antes da hora, né? Aí, antes do momento, independentemente de ter encerrado o ensino médio e já ter ingressado na faculdade. Então, por vezes, a pessoa no primeiro ano de ensino médio, no segundo ano, presta o vestibular, é aprovado, entra com uma ação judicial, pede, então, para poder convalidar o curso do ensino médio para iniciar a faculdade um quanto antes. Mas, convenhamos, terminar a faculdade antes dos 18 anos, aí é uma situação muito difícil. Eu, pelo menos, nunca vi nenhuma ocorrência que houve emancipação legal nessa hipótese. Mas, se um dia acontecer, nós temos, então, essa possibilidade, tá? E, finalmente, a ideia aqui do estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tenha economia própria. Olha aí na sua tela. Tem que cumprir, então, 3 requisitos. Primeiro, ter um estabelecimento civil ou comercial, ou seja, dar início a uma sociedade empresária, dar início, então, a uma empresa, ou uma sociedade mesmo na sua própria forma civil, para o desenvolvimento de alguma atividade comercial, ou até mesmo ter uma relação de emprego. E que daí é possível, apesar de ser complicado, mas a gente tem algumas hipóteses aí de relação de emprego para os menores aprendizes e outros contratos aí próprios para experiência profissional regidos pela CLT. Ao mesmo tempo, precisa ter economia própria, ou seja, em razão da realização dessa atividade, o menor, aí aquele que tem pelo menos 16 anos completo, ele pode ter a possibilidade de subsistência, o que é um tanto quanto complicado também, se a gente falar em relação de emprego. Afinal, dificilmente alguém com uma relação de emprego com 16 anos, nessas modalidades menores aí, que admitem inclusive um pagamento por vezes menor do que um salário mínimo, que se admita que ele tem uma economia própria para sua subsistência. E o último requisito dos 16 anos completos, que daí então, somados esses 3 requisitos, pode aí levar à emancipação. São situações complicadas? São, mas são possíveis, tá? Pelo menos mais possíveis do que a anterior que a gente viu da colação de grau. Então pode ser que ele realize lá uma atividade empresarial que dê muito certo, dê muito dinheiro e com isso então ele peça a sua própria emancipação, né? Mas ainda assim são possibilidades aqui remotas perto de outras que nós vimos. Bom, pessoal, então era isso que eu gostaria de tratar na aula de hoje com vocês e continuamos então a matéria na próxima aula, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.